Não cometa esses 3 erros ao atender o seu cliente. Do que eu estou falando aqui? Bom, aqui nós estamos falando da jornada de atendimento do cliente até a venda, ou seja, desde o primeiro contato do seu cliente até a conclusão da venda. Então vamos comigo percorrer esses 3 erros e entender, e você vai ver que o terceiro é mais comum do que você imagina. Vamos lá, aqui no primeiro erro. Nesse primeiro contato do seu cliente, existem 3 problemas que acontecem com muita frequência aqui. Quais são esses 3 problemas? O primeiro aqui, ó, explosão de texto. O que é isso? Quando o seu cliente te manda uma mensagem no WhatsApp e de repente ele recebe uma resposta automática gigantesca, pedindo muitas informações do seu cliente e você ainda nem sabe o que ele quer. Você não sabe o que ele precisa ainda. E essa mensagem já assusta o cliente. Qual que é o problema aqui? Essa mensagem assusta o cliente logo de cara e espanta uma possível venda. Então isso já é muito ruim logo no primeiro contato. Como você pode evitar esse erro? Se você for utilizar respostas automáticas, que elas sejam mais enxutas, como uma simples mensagem de boas-vindas, já é o suficiente. Olá, aqui é da empresa tal, seja bem-vindo, logo nós iremos atendê-lo. Tá ótimo, é só isso que você precisa. O segundo erro aqui, o atendente mestre dos magos. O que é o atendente mestre dos magos? Ele envia bom dia, desaparece e quando retorna já é boa noite do dia seguinte, ou seja, é aquela pessoa que te deixa no vácuo. Você manda uma mensagem para ele e ele não te responde, ele desaparece, depois ele volta daqui 3 horas para te responder e a conversa não flui. Quais são os problemas aqui? A conversa não flui e se não flui, não acontece a venda e, consequentemente, sua empresa não fatura. Então, se você iniciou o atendimento, dê sequência, não abandone no meio do caminho, porque dessa forma seu cliente vai se sentir desrespeitado, ignorado. Então, isso é muito ruim. Qual que é o terceiro problema? O atendente distraído. O atendente distraído, ele não presta atenção nas respostas do cliente ou repete perguntas que o cliente já respondeu. Então, é aquele atendente que está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e não está focado no atendimento que ele está fazendo. Quais são os problemas aqui? Demonstra distração, desinteresse e irrita o cliente. E isso é muito ruim, porque o cliente irritado não vai comprar com você. Então, seja capaz de abstrair o contexto da conversa e esteja atento. Muitas vezes, durante a conversa, seu cliente vai te dando contextos para você saber o que ele quer. Então, esteja atento a esses detalhes. Agora, passando aqui para o erro 2. O erro 2 aqui, ele já é na evolução da conversa. Então, nesse ponto do atendimento, evite fazer perguntas que já foram feitas. Então, se o cliente já te respondeu, você não precisa de perguntar isso de novo. Esteja atento, anota isso em algum lugar. Não desapareça por muito tempo, deixando o seu cliente no vácuo. Se precisar se ausentar, avisa seu cliente que daqui a pouco você volta, que logo você continua o atendimento dele, mas dá um parecer para o seu cliente, não deixa ele no vácuo. E o terceiro, colete somente as informações necessárias para o orçamento. Então, nesse caso da mensagem da explosão de texto, muitas mensagens já perguntam a cidade, o que o cliente deseja, quais são as datas, o tipo sanguíneo dele, o time do coração. Não faça isso, pergunte somente o necessário. Evite ficar mandando muitas mensagens porque o seu cliente também está fazendo outras coisas. Então, poupe o seu tempo e poupe o tempo do seu cliente. Vamos lá agora, o erro 3, e aqui é uma chuva de erros. Por que é uma chuva de erros? É na etapa de enviar o orçamento. Então, até aqui, nós já sabemos que o seu cliente quer comprar uma passagem, uma viagem com você, e você precisa de passar o preço para ele, precisa de um orçamento. O seu cliente está te pedindo um orçamento. E por que é uma chuva de erros? Porque aqui acontecem diversos erros e é mais comum do que vocês imaginam. Então, você evite enviar para o seu cliente um monte de texto confuso, informações desorganizadas no WhatsApp, um monte de texto. Ele vai se perder e você vai precisar de ficar repetindo as mesmas coisas e isso vai prolongar o tempo de atendimento e vai ser ruim e, consequentemente, pode ocasionar que o seu cliente não compre com você. Você também evite enviar prints desorganizados. Você tira um print da companhia aérea e manda, um print do hotel e manda, tira um print de uma planilha e manda, e vai mandando esse monte de prints, esse monte de imagens para o seu cliente. Ele vai se perder com certeza, ele não vai entender porque as informações não têm uma conexão, elas não conversam entre si. Então evite fazer isso também. Não desperdice o tempo do seu cliente, como eu já disse.
poupe o tempo do seu cliente e o seu, seja objetivo na venda, para que o atendimento aconteça de uma maneira fluida. Enviar documentos mal formatados e até com erros de português. Isso é muito ruim, porque o seu cliente vai observar esse erro e ele vai te julgar. Então, preste atenção no que você está fazendo ali, mande um documento bonito, organizado, com as informações corretas e sem erros de português, né? Porque é o básico. E o último aqui que eu listei, copiar e colar um orçamento anterior e enviar com informações incorretas para o cliente. Então você pega um orçamento que você já fez, que o cliente chama José, e manda para o outro cliente que chama João. Então o seu cliente vai receber um orçamento com o nome errado, dali ele já vai perceber a sua falta de atenção e até a falta de interesse nessa venda. Então trate o seu cliente com respeito. E como o Simple Milhas pode te ajudar nessa jornada? Bom, se você fez um atendimento bem feito, você chegou até aqui o terceiro passo do atendimento, né? O primeiro é o contato, o segundo é a evolução da conversa, que é onde você vai entender tudo o que o seu cliente precisa, e o terceiro passo é o envio do orçamento. Se você chegou até aqui com esse atendimento bem feito, o Simple Milhas vai simplificar a sua vida. Você vai conseguir gerar um orçamento organizado, com as informações claras e objetivas para o seu cliente, sem erros, de uma forma que ele vai receber um PDF, ele vai bater o olho naquilo ali e vai entender passo a passo da etapa, da jornada do que você está vendendo para ele. Então ele vai ver quais são os voos, o hotel, o carro que você reservou para ele, e também você pode incluir itens extras no orçamento, como por exemplo, você pode adicionar seguro viagem, você pode adicionar um serviço de transfer do hotel até o aeroporto. Esses itens você pode também adicionar no orçamento. Então é um orçamento organizado que o seu cliente vai ver os preços detalhados de cada item e não vai restar dúvidas. Inclusive você já pode colocar as formas de pagamento aceita, a sua chave Pix, está tudo dentro do orçamento. Um documento só que você envia para ele, organizado, direto. Então, se você ainda não conhece o Simple Milhas, eu te convido a conhecer, testar o Simple Milhas e eu te garanto que as suas vendas serão outro nível, serão um nível profissional, porque você vai fazer um atendimento de qualidade para o seu cliente. Então, conheça o Simple Milhas e você não vai se arrepender.